paz do Senhor a todos os irmãos do curso de Apocalipse. Separei aqui uma reportagem interessante para nossa meditação, um anúncio que saiu nos jornais de uma convocação de todas as religiões, tá ok? Essa convocação para as religiões, nós sabemos, ela está preparando o caminho de quem? Né? O caminho do anticristo. E essa reunião, ela vai ser no dia 13 de novembro de 2022. O nome da reunião é Retornando ao Sinai, um chamado profético por justiça climática e cerimônia de arrependimento. Justiça climática, vou até comentar pouco, mas interessante é essa cerimônia de arrependimento, onde eles dizem que eles vão pedir perdão à Mãe Terra, tá ok? Pelas coisas erradas que a humanidade tem feito em relação ao clima da Terra. O texto diz, olha, o propósito dessa reunião: apoiar, desafiar e inspirar discussões durante a COP27. É uma reunião que a ONU promove, né? Uma conferência sobre clima no mundo. Se reunirão os principais líderes religiosos das principais religiões do mundo no Monte Sinai, para participar da primeira cerimônia de arrependimento climático e para apresentar um chamado interreligioso profético à ação. Então veja que existe uma cerimônia de arrependimento. E por que do arrependimento? Porque eles vão pedir perdão à Mãe Terra. Ou seja, isso na verdade está cheirando mais aqueles encontros pagãos antigos, porque todos eles cultuavam a natureza, né? Vamos lembrar que o culto de Baal era o culto da natureza. Baal era o que eles chamavam o deus da tempestade, né? E prossegue. Essa justiça eles chamam para uma justiça climática, 10 mandamentos universais. É assim que eles chamam. Então, terão diversos eventos, e esse evento no final de semana será no Monte Sinai, que ele diz, será emocionante, transformador e um momento de inspiração para as comunidades religiosas e para a humanidade. Nunca antes uma cerimônia de arrependimento climática interreligiosa foi realizada. É a primeira vez que eles vão realizar. E nessa cerimônia, claro, estão os católicos, estão o judaísmo, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, todas as religiões estão unidas, né? E, infelizmente, junto com os católicos, que dizem representar o cristianismo, estão indo até alguns grupos evangélicos, como já foram participar no Vaticano, né? Então, uma cerimônia de arrependimento, pedir perdão à Mãe Terra, e é uma cerimônia religiosa. Ou seja, eles estão fazendo um culto pagão. O culto pagão era assim, era adoração à natureza. Todos os povos pagãos, eles viviam de adoração à natureza, ao sol, à lua, à tempestade. E isso você vai falar desde egípcios, gregos, celtas, todos eles eram representados na natureza. Os cananeus, porque era uma só religião que nasceu em Babel, nasceu na Babilônia com Nimrod e Semíramis. Pois bem, aí o texto prossegue. No domingo 13 de novembro, os líderes religiosos retornarão ao Monte Sinai, uma montanha cuja memória e significado se destacam como um lugar de revelação na consciência coletiva do cristianismo, judaísmo, islamismo e outros. É um momento para se voltar para Deus e receber a mensagem de Deus, eles dizem. Mas nós sabemos que nesse encontro interreligioso, Deus não está participando desse encontro, né? Quem está participando são aqueles que estão enganados, porque esses encontros eles estão preparando o mundo para o anticristo, a união de todas as religiões. E aí o convite prossegue. Voltamos ao Sinai em um movimento de arrependimento e busca. Buscamos uma nova visão para a humanidade e sua existência ameaçada. E buscamos receber e amplificar uma mensagem de vida sustentadora e hábitos que a humanidade precisa ouvir hoje. Bom, essa questão aqui da ecologia é uma questão muito complicada,
Eu cito o exemplo de alguns cientistas que eles dizem que essa notícia de mudança no clima da Terra, que isso tudo é baboseira. E autoridades têm, por exemplo, Ricardo Felício, que é professor da USP, ele já deu entrevista em diversos meios de comunicação. Uma vez foi no Jô Soares e falou: Jô Soares, isso aí é tudo balela. Porque quando você tem uma seca, você pode ver que os repórteres sempre noticiam: há 60 anos não havia uma seca dessa no Amazonas, como tinha ocorrido. Ok? Então, eles sabem que essas mudanças climáticas fazem parte do ciclo da Terra. Né? Teve anos aí na história da humanidade que teve geadas inesperadas na Europa, seca, períodos. Então, essas secas, será que derivam realmente de uma influência do homem sobre o clima da Terra? Esse especialista diz que não. Tem um outro especialista, um astrofísico da NASA chamado Robert Jastrow. Ele é um homem muito influente e até de muitas opiniões sobre o cosmos. É uma pessoa, um cientista da NASA respeitável. Ele também diz que não existe nenhuma influência, dizia, né, morreu em 2008, que não existe nenhuma influência humana mudando o clima da Terra. O planeta é muito grande, ele tem já um ciclo determinado que nós não estamos tendo influência nenhuma no clima da Terra. Ou se tem, ele fala, é coisa mínima, que pode ser também obra desses ciclos da Terra, tá ok? Aí ele prossegue, o convite para a reunião. Nesse espírito, os parceiros do projeto reunirá os principais líderes religiosos das principais religiões do mundo para se reunir no Monte Sinai, para participar da primeira cerimônia de arrependimento climático e para apresentar um chamado interreligioso profético à ação, justiça climática, 10 mandamentos universais. Esse é o comentário que eles fazem, né? E como eu disse, uma cerimônia, um culto, isso daí não tem jeito. Todos os povos pagãos, eles praticavam culto à natureza. Se você vem aqui para a América Central, os astecas, eles sacrificavam pessoas ao sol porque eles acreditavam que isso faria com que o sol enviasse mais vida para a terra, porque eles acreditavam que o sol era um deus. Então, a natureza para eles era a divindade. E agora eles propõem um culto à natureza, um pedido de perdão, ou seja, uma reverência à natureza. Isso parece mesmo uma preparação para a religião do anticristo, né? E união de todas as religiões. Eu aproveito para lembrar vocês daquele chamado Projeto 2025 que eu tenho comentado nos cursos de Apocalipse. Porque lá na década de 60, a Igreja Católica se reuniu no Concílio Vaticano II e em 1965 eles traçaram uma meta, em que eles disseram: em 60 anos nós temos que unir todas as religiões. Isso é um projeto da Igreja Católica e nós sabemos que é um projeto que prepara o mundo para a vinda do anticristo. Ok? E esse projeto ele vai se cumprir agora, em 2025. Ok? Vai se cumprir os 60 anos do tempo previsto pela Igreja Católica. Ok? Bom, além desses sinais, essa reunião, algumas coisas interessantes que nós temos que lembrar que são proféticas e têm acontecido nesses últimos dias. Primeiro, observe, o ano de 2022 ele é um ano profético para Israel. Por quê? Agora, em 2022, Israel, depois de quase 2000 anos, Israel renovou o pacto da terra com Deus, porque Deus havia determinado que eles iriam trabalhar 6 dias e no 7º ano eles iriam deixar a terra descansar. Essa semana de anos seria profética para eles. Tá bom? Então você teria uma semana de 7 anos, o último ano sendo sempre um ano de descanso da terra. E quando você tinha 7 semanas, que aí formavam 49 anos, o ano seguinte era o ano do jubileu. Então era um ano de perdão de dívidas, era um ano especial. Segundo a contagem judaica, esse ano que nós estamos vivendo agora, o ano de 2022, é o ano 49 desse conjunto de 7 semanas.
E quando houver a mudança de ano agora, que vai ocorrer em setembro, né, de 2022, agora no dia 25 para 26 de setembro, tem o toque da trombeta, ocorre o toque da trombeta e a Rosh Hashanah, ou tempo determinado da trombeta, dizendo que faltam 10 dias para o dia do perdão. E nesse toque da trombeta inicia o quê? O ano 50, o ano 50º, que é o ano do jubileu. Esse ano, profeticamente, ele é muito importante, tá ok? Então, olha, esse ano do jubileu, ele começa quando? Agora, no dia 25 para o dia 26 de setembro, tá bom? Dia 25 para o dia 26 de setembro, dia 25 às 18 horas, até o dia 26 de setembro às 18 horas, dá início ao ano do jubileu. E também, como eu disse, é tocada a trombeta em Israel. E por que essa trombeta é especial? Por que ela é importante? Essa trombeta ela é importante porque ela tocada no ano 49, né, do ano 49 para o ano 50, e em que Israel de novo renovou o pacto com a terra, ou seja, o governo de Israel está pagando os fazendeiros para eles não trabalharem, um ano de descanso da terra. E vamos lembrar que em 2 Crônicas 36, 21 e 22, Deus diz claramente que ele permitiu que Israel fosse levado cativo para a Babilônia porque eles não obedeceram ao seu pacto da terra. Veja, 2 Crônicas 36, 21. Para que se cumprisse a palavra de Yahvé pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, ou seja, eles foram cativos para a Babilônia porque eles haviam abandonado o pacto da terra. E agora, nesse ano de 2022, que é o ano 49, eles renovaram esse pacto com Deus. Tá bom? Então, isso é muito significativo para a profecia. Tá ok? E como eu disse, a trombeta ela tem um significado especial também. Por quê? Porque o dia da trombeta, essa trombeta que marca o 5º tempo determinado, lembrando que dos 7 tempos determinados de Levítico 23, alguns chamam de festas, né? Mas a palavra hebraica moadim significa tempos determinados. São 7 tempos determinados. O primeiro, ele dizia o dia, a hora, o mês da morte de Jesus, ou seja, a morte do Cordeiro Pascal, no 14º dia do mês de Nissan, tá ok? Era o primeiro tempo determinado, a Páscoa. O segundo era o pães asmos, era a tristeza, o dia seguinte. O terceiro era primícias, a ressurreição, era no domingo seguinte. Jesus ressuscitou no domingo. O 4º tempo determinado era o Pentecostes, era a festa dos gentios, como eles chamam, ou o tempo determinado dos gentios. É o tempo dos gentios que nós estamos vivendo. Então, quando que o tempo dos gentios termina? Nesses 5 tempos determinados, 3 tempos determinados que restaram, o 5º tempo determinado marca o fim da era da igreja, o fim do tempo, desse tempo dos gentios, né? Então, a era da igreja termina, como disse o apóstolo Paulo, mediante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro incorruptíveis e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então, mediante a última trombeta, disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios. Que trombeta é essa? Não são as trombetas do Apocalipse, que elas têm outro simbolismo, é de juízo, mas existe uma trombeta que marca o tempo determinado. Que trombeta é essa? É a trombeta de Levítico 23, o 5º tempo determinado. E ela, por sua vez, anuncia também, olha, faltam 10 dias para o dia do perdão. E por que também o dia do perdão é profético? Porque se a morte de Jesus, que é a Páscoa, foi o primeiro tempo determinado, certamente o dia do perdão, que é o Yom Kippur, será o dia de Jesus encontrar-se com Israel no fim da grande tribulação. Será o dia do perdão de Israel. E é claro que nós temos sempre umas perguntas nesse ponto, né? Porque hoje Israel, eles não têm a arca, eles não têm como realizar o sacrifício expiatório do dia do perdão. Então, ou eles vão achar a arca,
tá bom? Ou eles terão que um dia recorrer a Jesus Cristo dizendo, olha, para nós conseguirmos o nosso perdão, nós temos que recorrer a Jesus, porque segundo a lei, sem a arca, eles não tinham perdão. Então hoje, o israelita que morre sem perdão, ou então eles buscam Jesus, tá ok? Então o dia do perdão, nesse sentido, é muito profético. Bom, as profecias também falam sobre uma reconstrução do templo. E aí eu recomendo vocês verem até o site Gospel Prime, que ele noticiou, deu uma entrevista com uma autoridade de Israel em dezembro de 2020. E essa autoridade de Israel, uma autoridade do Sinédrio, falou, olha, vocês nem imaginam o quão próximo nós estamos de construir o templo. E a reconstrução do templo, irmãos, é um grande sinal profético para nós. Então vamos ficar atentos a essa construção do templo. Bom, sobre a construção do templo, Israel precisava de uma novilha vermelha, era o que a lei estabelecia, uma novilha vermelha sem mancha, ela tinha que crescer sem manchas. Né? Deus instituiu a exigência dessa novilha para ele consagrar os sacerdotes e o templo, tá ok? Pois bem, só que não nascia novilha vermelha a Israel há 2000 anos, então eles não tinham como consagrar sacerdotes. Isso mostra um controle de Deus na história, porque Deus determinou que tinha que ser uma novilha assim, não poderia ser qualquer novilha. Assim Deus na história controlou. Enquanto ele não queria que fosse construído o templo, ele não permitiu que nascesse uma novilha vermelha. Assim, quando ele não permitia que um sacerdote realizasse o culto, ele não fazia com que nascesse uma novilha vermelha. Mas agora, com essa possibilidade de construção do templo e deles retomarem o culto antigo, nasceu uma novilha vermelha, eles têm acompanhado, cresceu sem mancha, então eles poderão fazer sacrifício e consagrar os sacerdotes e o templo. Olha como é significativo isso que nós estamos vivendo, né? Pois bem, depois disso, outro detalhe interessante é que nós vemos que em 2020 também e em 2021, olha, o site Gospel Prime noticiou em março de 2021 que as autoridades religiosas judaicas fizeram um pedido ao governo de Israel que ele autorizasse que eles retomassem o culto do Cordeiro Pascal, a morte do Cordeiro Pascal. Nós sabemos que não terá mais nenhum efeito, porque o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus, já morreu. Mas eles retomarem o culto, isso é muito importante, porque segundo a profecia de Daniel, e Jesus corroborou que essa profecia vai se cumprir sim, porque Jesus Cristo disse, quando vistes de que falou o profeta Daniel, da abominação desoladora que está no lugar santo, quem lê, que entenda. E segundo Daniel, essa abominação desoladora, como ela será colocada? Ela será colocada porque o anticristo vai tomar alguma ação religiosa em Israel que vai ser uma abominação para Deus. Bom, a princípio, Israel vai estar sendo enganado pelo anticristo, vai receber o anticristo como sendo o Messias, né? A solução dos seus problemas, mas em algum momento Israel vai romper essa aliança. Bom, e quando essa aliança é rompida, Daniel diz que ele vai interromper o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, Daniel profetizou que o culto seria retomado. Isso está bem claro na Bíblia. O culto seria retomado. E nós estamos vivendo um momento que está muito próximo de Israel retomar esse culto. Então, essa reunião que está projetada agora para o dia 13 de novembro, e o local que eles escolheram, o Monte Sinai, é um monte importante para a união das religiões, porque Moisés, ele subiu o Monte Sinai e ali ele recebeu a lei de Deus. E esse Monte Sinai, como Maomé dizia que ele fazia parte de uma linhagem de profetas da qual Moisés fazia parte, então os árabes consideram também o Sinai como um lugar sagrado. E os católicos, eles também se consideram aquele como um lugar sagrado. Agora, o estranho é que sabe que provavelmente o local que eles sobem hoje, que eles consideram ser o Monte Sinai, provavelmente não é o Monte Sinai.
porque o Monte Sinai ele ficava na Arábia, onde ficava Midian, onde Moisés estava. E esse Monte Sinai, que eles sobem hoje em um deserto lá do Egito, esse Monte Sinai ele foi identificado por Dona Helena, mãe de Constantino, uma mulher que estava ali para fazer turismo e escolher alguns locais. Ela não entendia nada de geografia bíblica. A geografia bíblica é clara, que o Monte Sinai ficava na Arábia, uma região que hoje é totalmente desocupada. E muito provavelmente não é esse Monte Sinai. Então eles estão subindo num local que é um pseudo símbolo religioso para Deus, mas que daquele local ali certamente não é o Monte Sinai onde Deus apareceu para Moisés. E, repito, o propósito deles é exatamente trabalhar por essa união das religiões. E esse trabalho pela união das religiões é um trabalho que prepara o mundo para o anticristo. Tá bom? Os pastores que estão participando, infelizmente, dessas reuniões no Vaticano, tudo isso aí é uma preparação para a vinda do anticristo.